Isabel, apareceu aqui que você começou a gravar, tá? Então, pessoal, vamos dar início à terceira reunião extraordinária de 2021 da CETIL. Ela está começando em segunda chamada, nós esperamos 15 minutos a partir das 2 horas, né? Já são 2h17. E vamos dar início primeiramente com a chamada, né? Para verificação dos membros presentes. Então, vamos à chamada. Instituto Estadual de Florestas, IEF. Daiane, presente. SEMAD. A Cristiane, que é a representante da SEMAD, ela encaminhou uma mensagem falando que não poderia estar presente nessa reunião. Prefeitura Municipal de Uberaba. Daiana, presente. Prefeitura Municipal de Araxá. É o senhor Paulo. Ele falou que vai chegar um pouquinho atrasado na reunião. Angá. Presente, Poliana. FONASC. FIENG. Presente. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Morro Alto, Patrocínio, Minas Gerais. Pronto, Maria. José. Esqueci o nome dele. Seu José. Ele não confirmou presença, né? Ele está Não. sempre aqui, né? Ele confirmou que estaria presente na hora que a gente estava articulando as datas, né? Mas aí ele ainda não confirmou. Pode ser que ele entre posterior, né? Tá. Talvez eu tenha acontecido algum imprevisto. Só me confirma uma coisa. As duas, a Daiane e a Daiana, é a primeira reunião, né? Estão participando? Isso. A Sim. Daiane, Sim. do IEF, ela manifestou interesse na vaga que estava disponível, do Poder Público Estadual, e a Daiana, da Prefeitura de Uberaba, ela está substituindo o Marco Túlio. Ai, que coisa boa. Sejam bem-vindas, meninas. Feliz com a força feminina aqui na CETIL. Obrigada, viu? Né? Espero que logo a gente esteja se encontrando aí pessoalmente. É a Câmara Técnica que mais tem mulheres mesmo, é a CETIL. Tem mulher mesmo. Homem não tem muita conversa aqui, não. Pessoal, vamos começar então a reunião. Primeiro item, né, de pauta, a discussão e aprovação da síntese da segunda reunião extraordinária. Ela aconteceu no mês 7. Foi enviado para todos os membros, né? Tem alguma consideração? Eu acredito que só eu que estava nessa reunião, se eu não me engano. Tem alguma questão, Isabel? Algum problema? Só tinha as meninas, talvez. Os membros também. Não, ninguém contribuiu, não. Não, sim, tá. A fala da que tá hoje, né? Que você tá falando? É só você, isso, né? Isso, porque assim, só eu que tava. Eu acho que se não tiver nenhuma consideração, a gente coloca em votação e aqueles que concordam permaneçam como estão. Maria Eduarda, vou me abster, porque Oi. infelizmente eu não participei das outras reuniões. Eu estava em campo certo, e completamente impossibilitada. Até tentei, mas não tinha como participar. Então, eu vou me abster. Sei como é. A internet já tá difícil em casa, né? Se a gente tá na cidade já tá ruim, imagina no campo. No campo, nossa, você fala. Daiana, Prefeitura Municipal de Uberaba, eu também vou me abster porque eu não estava nessa reunião, tá? Certo, Daiana. E Isabel, no caso, tendo 2 abstenções, pode ser aprovada? Pode, porque... Pode. É como ela você não estava, falou, né? Que você é que estava, né? Não, tá certo. Então tá ok. Pessoal, aí agora nós temos mais 2 itens, né, para discussão.
Um é a minuta do regimento interno da Câmara Técnica, né? E como o senhor Paulo, ele era o redator, né, dessa minuta, e ele ainda não entrou, eu acho que a gente poderia inverter a pauta, né, discutir primeiro o item 3, e depois, assim que ele entrar, a gente consegue trabalhar melhor o item 2. Se todos estiverem de acordo, a gente pode fazer dessa maneira. Uhum. Pode ser? Ok. Pode sim. Tá bom. Isabel, você pode colocar, por favor, a ADN do Conselho Estadual, a 69? Que aí a gente vai para o item 3. Maria Eduarda, só repete para mim, por gentileza. Oi. Tá, ADN a 69 do Conselho Estadual. Eu vou ler por aqui, tá? Porque eu estou acompanhando pelo celular. Então, vou sair um pouco do foco aqui. Desculpa, eu estou acompanhando pelo computador. Tá ótimo. Todos estão vendo? Aqui para mim já apareceu, só que eu não vou ler por aí, tá? Pessoal, então no dia 26 de agosto, né, foi publicada essa deliberação normativa do Conselho Estadual e ela estabelece normas gerais para subsidiar a elaboração dos procedimentos internos dos comitês de bacias hidrográficas, considerando suas competências, funções, composição e estrutura. Então, nós recebemos, né, de acordo com essa DN, nós temos um prazo de 180 dias, né, contado da data de publicação, que foi dia 26 de agosto. Não fiz as contas ainda para saber nosso prazo, mas os comitês eles deverão adequar os regimentos internos, né, com os procedimentos que foram estabelecidos nessa normativa. As modificações, né, então aqui elas vão acontecer primeiramente no âmbito da CETIL, né, foi nos encaminhado, né, essa proposta não, né, foi nos encaminhada essa demanda. E essas modificações a gente tem que submetê-las para análise jurídica do IGAM. O IGAM vai nos emitir um parecer jurídico e depois isso vai para a plenária. Então, talvez a gente tenha que fazer algumas adequações, né, de acordo com o que o IGAM nos devolvendo no parecer jurídico. Eu ainda não, né, confesso que ainda não peguei essa DN completa para analisar, né, e para fazer um comparativo da nossa DN mesmo, né, a 41, que ela é de 2019, se não me engano, 2019, que é o nosso regimento interno. E eu gostaria, né, assim, até de opiniões do que vocês acham que a gente pode fazer para trabalhar, né, visto que a gente tem um prazo, e se esse prazo a gente não atende, vou até ler aqui o que acontece. Nosso prazo, eu acho que é até fevereiro, Maria Eduarda. Da fevereiro, 180? Fevereiro. Mas assim, eu tô fazendo uma conta muito por cima, tá? Mas é fevereiro. Mais ou menos, né? A gente nem sabe. Uhum. Tá, então nós temos, né, esse prazo. Depois a gente faz a data certinha, mas vamos tentar o máximo que a gente conseguir terminar isso aí antes, sem prejuízo, claro,
do regimento interno, para a gente já agilizar nosso trabalho. Uhum. Mas então é isso, pessoal. Vocês têm alguma ideia de como que a gente possa fazer? Eu Isabel queria aí. fazer uma sugestão em relação Sim. a, de repente, chamar a Maria de Lourdes para ela fazer uma apresentação assim mais sucinta, mais, de repente, até para a gente ter uma segurança maior do que a gente vai propor de alterações, né? Mesmo como você falou, eu também ainda não fiz a comparativo, né? Especificamente, mas eu acho que tem alguma coisa de composição, eu acho, tá? Eu não li especificamente. Até de questão de convocação, algumas coisas mais assim, que até a gente tem realmente teria que rever isso normalmente, né? E aí eu, de repente, fazer uma solicitação para Maria de Lourdes para ela fazer uma apresentação, assim, dos pontos mais importantes, assim, mais específicos, para a gente ser mais objetivo na hora de fazer essas modificações, né? Nossa, com certeza. Foi até mais ou menos o que aconteceu, né? O pessoal da cobrança, Sim. que está trabalhando aqui a cobrança, né? Eles vieram, mostraram, e em cima do que apresentou, a gente Eu consegue acho que a gente trabalhar tem uma melhor. segurança maior, assim, porque às vezes tem alguma dúvida em relação a alguma proposição que a gente fica mais inseguro, e aí com a apresentação da Maria de Lourdes, ela já dá uma... Eu estou falando da Maria de Lourdes porque é ela que é a, né, que na verdade o Ligan, que é a representante em relação a esse apoio ao comitê. E aí a gente tem já tem um norte, né, já faz as alterações, ganha até tempo. E se tiver alguma duvidazinha ou outra, a gente pode ir até para o jurídico já faz esse esclarecimento, né? O jurídico do IGAM. Né? Mas a gente já tem uma coisa mais objetiva e mais rápida de fazer. Sim, é uma sugestão, tá? Eu tô falando isso que eu acho. Não, com certeza, e foi ótimo mesmo, porque às vezes a gente fica tendo retrabalho, né? Isso, e exatamente, nesse sentido. Com essa orientação já vindo, já esclarece muita questão. E como a gente teve alterações inclusive na verdade aqui é do Conselho Estadual, né? Então, às vezes, lá no Conselho já tem dúvidas. Imagina o comitê aqui, num âmbito mais, numa instância mais... menor, né? Um pouco menor, aí a gente ainda vai ter mais dúvida ainda, porque a gente tem uma replicabilidade, uma atividade um pouco mais específica daqui, né? Então, só uma... Não, com certeza. Eu tentei colocar aí, Eduarda, no chat aí, mas ficou... Eu tinha levantado esses prazos para a reunião da diretoria, eu até copiei aqui, por isso que eu coloquei, mas ficou ruim. Não sei se vai dar para vocês entenderem. Mas o comitê tem um prazo de 180 dias, a partir da publicação do decreto, né, que foi dia 9/8. Então, prazo final, 5/2. Provavelmente, as reuniões do comitê, elas são sempre nas primeiras semanas do mês, né? E considerando que sempre a primeira reunião a gente faz lá no mês de fevereiro, pode ser que a primeira tenha a possibilidade de acontecer dia 3/2, né? Isso vai depender do cronograma que vai ser votado no final do ano. Isso eu estou falando de ordinária, né? Então, considerando que a gente tem que entregar até dia 5, o prazo final, e a plenária tem que passar até dia 3/2. Então, como isso vai para convocação antes, tem que contar aí 15 dias, 10 dias, né? E, Isabel, até uma antes da pergunta... aprovação final da plenária, pela deliberação, aí tem que mandar para o jurídico do IGAM, né? Para eles poderem fazer... Então, esse envio aí para o jurídico do IGAM está nesse lapso de 180 dias, né? E eu até questionei para eles assim, e daí eu não tive esse retorno ainda, porque falaram que ia analisar essa questão. Considerando que a gente tem, né, o Araguari, ele é muito comunicativo, então eu não sei, participativo, então eu não sei se vocês na CETIL vai fazer esses ajustes e depois isso vai ser mandado para a plenária analisar antes dessa aprovação, antes de ser mandado para o IGAM, é que vocês vão ter que ver esse trâmite, como querem que faz. Ou se da CETIL já vai para o IGAM, quando voltar do IGAM,
a plenária já vai fazer a aprovação? Porque se a plenária mudar alguma coisa, vai ter que voltar para o IGAM. Mas Então, E aí eu questionei essa questão aí, porque 180 dias é pouco. a jurídico do IGAM ele vai ter tempo suficiente hábil para analisar e devolver esse processo? É por isso que eu falo que a gente sem tem que contar chamar a de Maria, todos os comitês, né? Maria de Lourdes, porque a Maria gente de Lourdes. já questiona ela em todos esses sentidos. E uma outra coisa, como está no final de ano, a gente vai perder um tempinho aí. Que fica mais então moroso, né? Não, e até perguntei isso também, se o IGAM também, se ele teria, porque como são todos os comitês, né, se ele também, como seria esse final de ano, como que seria o recesso deles, até quando eles trabalhariam, né? Mas aí eles falaram que ia analisar esse prazo, mas não me retornaram, sabe? O problema é esse, vai demorar eles a retornar, e a gente com trabalho, como a Isabel falou, né, como comitê é bem proativo em relação à plenária, né, e vai que tem que ir para o jurídico 2 vezes, como é que vai ser isso? Então, acho que a gente pode usar, na verdade, chamar a Maria de Lourdes vai ser uma estratégia. Mas, excelente. Né? Tempo, né? Precisa e melhorar aí, considerar essa questão do prazo, Maria Eduarda, que se esse regimento for aprovado, analisado e aprovado, né, pelo IGAM e pela plenária, até esse tempo aí do dia 5/2, o comitê ele fica travado, né? Pelo e-mail. Como assim? Não fica válido o que está regimento vigente? Não. Não? Não. Ele tem que suspender as atividades até ser aprovado. Não, então, peraí. Do momento que ele for aprovado em plenária até ele ser publicado? Eu vou abrir o e-mail que foi encaminhado. pelo que eu entendi, Maria Eduarda, se passar desse prazo aqui, do dia 5, sim. Aí, se ele não aprovar, ele fica em stand-by, sabe? E as atividades dele... Mas... Eu vou abrir o e-mail aqui para vocês terem conhecimento. Mas eu acho que é isso mesmo, Isabel. Olha aqui, nesse sentido, faz-se necessário o cumprimento do prazo com vistas a evitar prejuízos às deliberações necessárias ao andamento das atividades do comitê. Então, eu entendo que se nós não cumprirmos, né, esse prazo dos 180 dias, né, para aprovação final do comitê, a gente fica aí de mãos atadas, né? Acho que seria isso mesmo. É isso. Porque aí não tem respaldo jurídico para nenhuma atividade do comitê, entendeu? Então, por isso que é muito importante essa adequação de prazos junto com o IGAM. Sim, a gente tem que pensar, Isabel, e demais, que a última reunião do ano, ela acontece em dezembro, né? Acontece? Isso, 2 de dezembro. 2 de dezembro. Tá. Se nós... Nossa, mas eu acho que fica um pouco corrido demais. Se a gente pautasse né, se a gente conseguisse terminar os trabalhos até o dia 2 de dezembro, aí nós estaríamos tranquilos, né? Mas aqui a gente fica muito corrido pelo tempo aí que o IGAM, né, vai demorar também para emitir essa análise. Nossa, ficou muito corrido esse prazo. O final de ano, infelizmente, isso aqui deu 6 meses, mas aquela situação, né? Final de ano é uma... E talvez a final gente... de ano, em janeiro também, essa reunião de janeiro tem uma dificuldade, né? Exatamente. Talvez a gente já tentar pensar uma próxima data para a reunião da CETIL, já ou então ver uma data com a Maria de Lourdes, né? Com ela, né? Isso, quanto antes, a gente já tem uma preliminar daquilo que, né, de fato tem que ser alterado,
E aí a gente ia começar a trabalhar, fazer nosso calendário a partir dessa primeira apresentação da Maria de Lourdes. A primeira não, dessa apresentação da Maria de Lourdes, né? Essa apresentação. Porque vai ser meio que Não, tá geral. ótimo. Todos os comitês vão. E a gente tem que ver o quanto antes, porque todos os comitês acho que vão ter a mesma ideia de tentar pedir para ela fazer essa apresentação. Com certeza. Ou a Jane, Isabel, né? A Jane, eu tô falando Maria de Lourdes, mas quem acompanha a gente, eu acho que é a Jane, né? É a Jeane, isso. É. E também, assim, de repente, essa apresentação dela aí, vocês convidarem, estender o convite aos membros do comitê, para que, de repente, já as dúvidas já sejam sanadas nessa. Eu acho que também já ganha um pouco de tempo, né, Poliana? Acho importante. Ótimo. Tá, então Aí anotar faz aqui. uma reunião CETIL aberta aos demais membros do comitê. Sim, porque, assim, grande parte, né, dos membros tem interesse, né, em contribuição, então a gente, seria bem bacana mesmo. Não, tá ótimo, pessoal. Então vamos fazer esse ponto de pauta. Eu acho que a gente pode se Maria organizar Eduarda, dessa maneira, né? Daiana, da Prefeitura de Uberaba. Eu estou entrando agora, pode ser que a pergunta seja meio descabida, mas acho que talvez fosse. Eu não sei igual é o regimento atual interno do comitê à legislação atual, porque talvez fosse interessante a gente ver as alterações, além do comparativo da lei atual com a lei que está sendo mudada, com aquilo que vai ter que ser, na prática, alterado no comitê do Araguari. Eu não sei se é uma cópia, uma coisa da outra. De repente, tem algumas diferenças que a gente vai ter que prestar mais atenção, que vai, sei lá, alterar mais em relação ao conselho, ao comitê que a gente participa, do que o geral, sabe? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Eu acho que eu entendi, mas é porque assim, o IGAN ele soltou, né, o IGAN não, desculpa, o Conselho Estadual, né, essa DN como uma norteadora para essa revisão dos regimentos internos, né? Só que ao invés da gente pegar meticulosamente e comparar, né, o que nós temos e o que foi proposto, né, o que a gente vai precisar mudar, o que não tem, né, dentro do nosso regimento interno atual, aí a Poliana sugeriu que o pessoal, né, do IGAN, a Jeane não, a Maria de Lourdes é da Gerência de Apoio aos Comitês, né? Isso. Isso. E aí que ela venha e mostre para a gente quais, né, são esses pontos de mudança, que aí a gente pode, já em cima do nosso, já trabalhar com mais efetividade. Pelo que eu entendi é isso. Me corrija até, Poliana, se eu estiver errada. Que a gente trabalha com mais efetividade, porque o nosso prazo está curto. Entendi, mas daí então ela já vai trazer isso com base no regimento do Araguari. Não, ela vai trazer isso. Ela não sei, né, na verdade. Provavelmente ela vai fazer isso. Ela já vai, só que ela vai vir com os pontos cruciais em relação porque assim, na verdade, todos os regimentos são mais ou menos parecidos, tá? Dos comitês. Então ela já vai vir com os pontos mais cruciais em relação à alteração. O que a gente pode até solicitar, se ela tiver, como ela tem, a gente tem um participante do IGAN, né, que faz acompanha de perto, eles vão trazer provavelmente as principais mudanças do regimento do Araguari, né? Acho que pode até focar isso para Maria de Lourdes, mas a ideia poderia ser num contexto geral, porque realmente todos os comitês têm mais ou menos o mesmo regimento. O mesmo regimento, né? Salvo alguma coisa de prazo, sabe? Alguma coisa em relação à convocação de reunião. Porque todos vão ser a mesma coisa, a mesma questão de composição, entendeu? Então, a gente pode pedir para Maria de Lourdes, se ela puder fazer isso para a gente, melhor ainda. Nossa, excelente. Não, tá ótimo. Pessoal, então eu vou
Daiana, está esclarecida? Com a dúvida? Não, é isso mesmo. É só para a gente evitar ter dois trabalhos, né? Porque às vezes ela vai trazer uma comparação geral, depois a gente vai ter que pegar e ainda adaptar ao específico do Araguari e vai demorar mais tempo ainda. Não, tá certo. Aí, Isabel, eu vou te mandar no e-mail, tá? Aí a gente faz essa solicitação aí o mais rápido possível. E aí nós alinhamos aqui uma data para a nossa reunião. Isso, para a nossa próxima reunião de acordo com a agenda vai deles, depender né? da agenda deles, né? Então não tem nem como... A gente já se organizar. Não, tá certo então. Pessoal, Paulo entrou? Eu acho que esse item de pauta a gente está... os encaminhamentos já foram propostos, né? Inclusive, muito obrigada aí, Poliana. Foi excelente sua ideia. Podemos voltar agora para o item 2? Regimento da Câmara Técnica? Todos de acordo? Deixa eu... Isabel, você quer colocar aí? Aí a gente tem que ver o Paulo, né? Porque... ele fez novas considerações, né? Porque o que acontece? Tem a questão da gente ter trabalhado, né? E justamente voltar por causa dessa incorporação do novo regimento do comitê. Então, aí vocês têm que avaliar essa questão, né? Tem isso por aí mesmo. Né, fazer duas coisas, né? Fechar uma coisa agora, uma coisa que depois não vai... Vocês vão ter que alterar, ou alterar uma coisa e votar agora, depois vocês vão ter que retirar. Aí vocês têm que avaliar. Mas passo a palavra assim, minha opinião. Minha sugestão, né, para ele poder falar um pouco do que ele ia fazer, né, a questão da avaliação, do parecer que já tinha fechado a minuta, com essa nova incorporação. Se teve muita coisa... É porque a última reunião da CETIL foi julho, né? E a deliberação saiu em agosto, né? Agosto. Nós tínhamos assim, até fechado, né, já. Aí vem mais uma. Eu acho que essa reunião também de hoje, Maria Eduarda, pode ser uma reunião realmente da gente alinhar e traçar uma estratégia. Encaminhamentos, né? Porque como veio uma deliberação depois, então agora a gente tem que ajustar em relação ao que está vindo, porque já tem alguns pontos levantados, né, lá no julho, e que com a apresentação da Maria de Lourdes, eles podem ser abandonados ou não. Isso aí. Assim, a gente fica com um pouco de pressa, né, para resolver, inclusive porque é uma demanda, né, que vem aí há um tempo. Sim. Mas eu acho que para a gente não ter esse retrabalho, com certeza seria interessante a gente esperar. Paulo, você quer falar um pouco do que... Eu sou da sua opinião que a gente deve aguardar uma manifestação aí do IGAM com relação às possíveis alterações, porque acaba que a gente vai, às vezes, ter um retrabalho aí em estar acompanhando o que o IGAM vai propor. Inclusive, até quando eu estava trabalhando aí essas minutas, né? Tem situações que eu verifiquei que está lá na legislação federal, mas não está na estadual. E aí são situações que de repente, que às vezes até o estadual não vai abarcar essas situações que são federais, especificamente com relação à questão dos planos de segurança de barragens, de mineradoras, né? Lá no Comitê Nacional, a previsão que os comitês de bacias façam e recebam cópia dos planos de segurança de barragem. E eu verifiquei, tanto pela legislação federal e pela do comitê, que não tem essa previsão. Então, eu acho que, por exemplo, esse é um ponto que, de repente, a gente até propõe aqui, mas conforme for o IGAM, não vai
deliberar sobre esse assunto. Perfeito? Então, sou da sua opinião, que a gente deve aguardar. Concordo. E aí, nessa próxima reunião, né, com o IGAN, a gente consegue esclarecer já muitas dúvidas, né? E trabalhar melhor. Perfeito. Eu também, e fica uniforme, né? Eu acho que fica uniforme com o que o IGAN vai propor. Então eu voto aí pelo seu encaminhamento, de aguardarmos aí o IGAN. Tá. Pessoal, então, assim, vamos fazer o seguinte, então, eu acho que nessa reunião, né, igual a Poliana falou, a gente não tem muito o que decidir, né, mais alguns encaminhamentos, mas eu queria ver com vocês, né, eu sei da dificuldade de tempo e a agenda de todos, claro que a gente vai precisar da agenda do IGAN, né, que sem eles aqui a gente não vai conseguir, mas tem algum horário de preferência? Vocês preferem a reunião na parte da tarde, na parte da manhã? Mais para o início da semana, no meio, no final? Tem alguma preferência? Eu vou tentar alinhar melhor, né? A Isabel sempre pergunta para vocês, mas que a gente já venha com algo mais conciso. Eu acho que melhor. Para mim seria melhor na parte da manhã. Da manhã, Daiana? Eu também, particularmente também pela manhã, porque geralmente à tarde alguma audiência, né? Então, aí seria na parte da manhã também a minha sugestão. O meu horário já é mais variado, vai depender muito, então eu fico mais flexível, pode. A minha sugestão, Maria Eduarda, é a gente tentar fazer essa reunião até antes de fechar outubro, tá? Sim. Porque é o quanto antes mesmo, para a gente poder startar essas coisas aí, com esses prazos doidos que a gente tem aí. Só uma sugestão mesmo. Nossa, o outubro tá bem puxado. Não, hoje é dia 21, a gente tem 9 dias aí, quase uma semana para tentar ver se a gente consegue. Semana, Não, tá bom, mas vamos tentar. Meninas, Isabel. assim, Daiane do IEF, eu ia só fazer a sugestão. Eu sei também que, igual a Poliana também está falando das agendas, e assim, eu sei também da urgência, mas, por exemplo, assim, final de mês, para mim, por exemplo, aqui por questões de meta, essas coisas, assim, é bem complicado. Eu acho que poderia também ser na parte da manhã, mas bem no iniciozinho do mês, para a gente, que é bem mais tranquilo. Tá certo, eu vou tentar organizar da melhor forma. Poliana, eu não sei se eu vou, assim, dependendo da agenda dela, eu não sei se eu consigo na semana que vem. Não tem problema não, é só uma... Eu vou ter uma... Eu vou estar em campo, vou estar lá na pontinha de Minas Gerais, trabalhando com umas usinas. Mas eu acredito, né, que no mais tardar na primeira semana ali de novembro, né, por mais que a gente tenha um feriado na terça, mas que a gente consiga aí alinhar essa reunião com o pessoal do IGAN. Isso. Tá? Eu já vou mandar agora para... Isabel, você faz a solicitação ou você quer que eu faça? Me manda encaminhamento, né? Eu te mando. Tá, pode deixar. E aí a gente se organiza aí numa próxima reunião, né? Espero que o pessoal do IGAN traga. Talvez eles vão ter que também, né, pedir um tempinho aí para se organizarem. Não só na agenda, né? Também com a questão do comparativo. Mas é igual você falou, né, Poliana? A maioria dos procedimentos internos são muito Eles são quase que a mesma coisa um do outro. Eu faço até o compromisso de já ver, já ler aqui, já tentar colher alguma informação né, mais concisa do que realmente tem que ser alterada, que eu sei muito por cima mesmo, então, assim, só para ter uma coisa mais concreta. E aí, na próxima reunião, sim. já tem o que debater, até com a Maria de Lourdes, né? Inclusive eu ia falar isso para a gente já se preparar, né? Quem conseguir ler, né? ADN,
não só a do Conselho Estadual, a do Araguari também, regimento interno, o nosso, né, vigente, que aí a gente tem mais substância aí para tratar com ela. E uma coisa também é que a gente vai trazer isso para o regimento interno, né, da CETIL, né? Então, assim, a gente depende da alteração da plenária para a gente trazer isso para a CETIL, que a gente não pode também ser contrapor, né? Então, acaba que uma coisa está ligada à outra. Então, assim, quanto antes a gente tentar fazer isso, para já ter, como você falou, já ter uma cobrança aí para ter um regimento mais detalhado, né? Melhor um pouquinho. Então, nesse sentido. É melhor, com certeza. Pessoal, então, mais alguém tem alguma consideração sobre esses pontos? Da minha parte, não. Acho que está muito bem esclarecido. Ótimo. Ok, para mim também. Tá bom. As Daiane e Daiane também, tudo ok? Também, tá tudo ok. Tudo certo. Então, tá bom. Tá. Osman, você precisa que a gente ligue a câmera para tirar uma foto? Que hoje ninguém apareceu? Isso, vamos aparecer aqui, gente. Eu já aceito seu pedido. Gente, quem puder ligar a câmera para a gente registrar a reunião. A minha câmera tá ligada, mas tá abafada. Não vai sair, tá no vulto. Não, não preocupa, não. Peraí, tem uma... a da Poliana, da Angá, tá fácil. A minha câmera, eu tentei... Eu reiniciei meu computador 2 vezes antes da reunião, eu não consegui, eu não sei o que aconteceu. Ele tá um vulto aqui. Vou ficar só com o meu nome aí. Tá bom. Peraí, gente. Ainda não, peraí. Aí, agora sim. A gente avisa, né, gente, que o Osman pega a gente de surpresa, aí fica cada beleza no site que só Jesus. Mas, gente, então tá bom. A gente tem outros assuntos? Alguém tem alguma questão a considerar? Então, não havendo outros assuntos, vamos nos despedir, né? Acabar por aqui. Então, acredito aí que no máximo 2 semanas a gente esteja reunido novamente para nossa próxima reunião. E eu vou dando posicionamento também para vocês, tá bom? Ok. E a Isabel vai com certeza. Muito obrigado. Já está aí mandando, se vocês podem. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tá certinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Tchau.